Eu gostaria de pedir então para o reverendo Frank, se ele pudesse dar uma resumida, o que seria então o pós-milenarismo, reverendo Frank Brito. Muito bem. Então, pós-milenarismo, esse nome vem da revelação de João em Apocalipse 20, onde existe lá a visão, a profecia dos 1000 anos. Então, pós-milenarismo é uma perspectiva específica sobre essa visão, mas alguns questionam se esse seria um bom nome, porque, na verdade, nenhuma posição é baseada só num capítulo, né? Não é baseada só em Apocalipse 20. Mas o nome vem daí, de Apocalipse 20. É uma perspectiva que defende que a vinda de Cristo, ela ocorre após o milênio de Apocalipse 20, ou seja, primeiro acontece o milênio e depois acontece a vinda de Cristo, após o milênio, e que o milênio seria um longo período, ou seja, não são mil anos literais, mas é um longo período, um período de muito tempo entre o primeiro século, que é o século da encarnação, da ressurreição de Cristo, até o fim do mundo. É um período longo e nisso que eu acabei de explicar, o pós-milenarismo é parecido com o amilenarismo, com a seguinte diferença: nós temos uma perspectiva otimista em relação à história, antes da vinda de Cristo para o juízo final. Então, antes dessa vinda de Cristo, que será pós-milênio, o evangelho vai continuar a crescer, até que as nações, de forma geral, serão nações cristãs, o mundo será cristianizado e, em virtude dessa conversão do mundo, das nações, o mundo também experimentará muitas bênçãos materiais, e esse crescimento tem ocorrido ao longo da história, por isso que o século XXI é um século onde o evangelho já avançou muito ao longo da história, mas nós esperamos que vai crescer cada vez mais, até que, como diz Isaías 11, conhecimento do Senhor encherá a terra, como as águas cobrem os oceanos, os mares. Então, em resumo, é isso daí. Bom, reverendo, uma das coisas que, quando eu falo bastante de pós-milenarismo aqui no Civilização Cristã, tanto no YouTube quanto na nossa página lá no Instagram, algumas pessoas acham que, por situações no Brasil, né, a gente no Brasil, então, só para contextualizar, a gente tem uma maioria de cristãos evangélicos e depois os que não são evangélicos, eles são de uma ala amilenarista, que compartilham de um mesmo sentimento, vamos dizer assim, escatológico, que seria que o mundo está fadado à chegada do anticristo, e que a igreja, pelo menos em termos materiais, ela vai ser dominada pelos seus inimigos e salva por Jesus no último momento, né? Com base nesse senso comum que os cristãos aqui no Brasil têm, quando a gente fala de pós-milenarismo, parece que a gente está inventando alguma coisa, que a gente tirou uma nova interpretação da nossa cabeça, né? Que a gente chegou com uma forma de interpretar a Bíblia agora nova, no século XXI. Como que a gente lida com essas questões quando isso se levanta? O cenário brasileiro, a maioria dos cristãos evangélicos brasileiros foram doutrinados no dispensacionalismo. Então, a pergunta clássica que a maioria deles fazem você acredita que arrebatamento vai acontecer, que a grande tribulação vai acontecer antes ou depois da vinda de Cristo? Então, esse é o principal debate que eles têm. Mas essa pergunta já pressupõe, na cabeça deles, o pré-milenismo. Eles não conhecem quase nada fora disso. Eles pressupõem que a única interpretação está sempre dentro de uma estrutura pré-milenista. Mas a verdade é que a visão de que, citando aí, a grande tribulação, lá de Mateus 24, é um evento futuro. Se a gente for para a história da igreja, essa é a visão minoritária. Na história da igreja, a visão de que a grande tribulação se cumpriu no passado é a visão majoritária dos comentaristas. Não é a única. Também existem futuristas, mas é a visão. Então, a gente, como você falou assim, às vezes a gente está restrito a um lugar, a uma época, e a gente não consegue olhar além da nossa caixa. Então, o pós-milenarismo não é uma perspectiva nova na história da igreja. A gente vê essa perspectiva desde os primeiros séculos. Então, desde lá, dos primeiros séculos da igreja, a gente já vê cristãos, teólogos, alguns dos maiores nomes da igreja, com essa perspectiva que hoje nós chamamos assim. É importante o cristão brasileiro abrir-se para conhecer a sua própria tradição evangélica protestante, e se ele se abrir para conhecer a própria tradição evangélica protestante, ele vai ver que muita coisa que ele acredita nem faz parte da tradição evangélica, nem faz parte da tradição, essa questão do arrebatamento secreto, tudo isso é muito recente, é muito moderno. Essa ânsia que ele fica toda hora dizendo Jesus está voltando agora, Jesus está voltando agora, tudo isso é uma inovação. Se a gente lê os autores um pouco mais antigos dentro da tradição, estou falando da tradição evangélica mais ampla, estou nem falando tanto só da tradição reformada, não é só da tradição reformada. Não existe nos autores antigos esse negócio de toda hora ficar falando que Jesus vai voltar agora, que tudo é sinal, que tudo é besta, é anticristo, é isso, aquilo, não existe, né? Toda guerra, todo conflito é selo toda guerra é um tal, não sei o quê. Inclusive, eu digo mais, a ideia de que a palavra anticristo se refere a um único indivíduo, que é um governador, um presidente, um ditador, que vai aparecer no fim do mundo, isso não existe na tradição protestante antes do final do século XIX para o século XX. Então, essa definição de protestante de anticristo nem sequer existe. Na verdade, eu diria... Na verdade, então, o que é inovador na história é a visão É a majoritária que a posição gente tem deles. no Brasil hoje. Exatamente. Isso, exatamente. Exatamente. E isso inclui, eu estou falando, tradição reformada, mas também se a gente for para fora, John Wesley é pós-milenarista. O Sínodo de Dort, vamos pegar aí os dois principais concílios da tradição reformada, Sínodo de Dort e Padrões de Westminster, não é isso? Bom, o Sínodo de Dort, eles publicaram uma Bíblia, muita gente não sabe, mas o Sínodo de Dort não discutiu só as doutrinas da graça, eles também publicaram uma Bíblia com comentários, e os comentários deles são pós-milenaristas. Então, os delegados teólogos de Westminster, né? A gente vai encontrar pós-milenarismo nos principais teólogos ali. Se a gente for antes mesmo da reforma, na história pré-reforma, se a gente for para os primeiros séculos da igreja, a gente não vai encontrar um comentário assim do Apocalipse, tá?
no primeiro século da igreja estava preocupado com outras questões. Mas se a gente for na história e vai pegar alguns dos primeiros comentários do Apocalipse que existiram, muitos deles vão trazer interpretações preteristas parciais e pós-milenistas. Se a gente for, por exemplo, para Aretas de Cesareia, Andréas de Cesareia, são comentários aí na era patrística, na era início da era medieval, eles defendem posicionamentos assim, que hoje seriam classificados como preteristas ou pós-milenaristas, né, para muitas visões ali. Então, se você vê, por exemplo, o que eles vão dizer sobre os 144 mil, né, que hoje tem muita polêmica aí, quem serão os 144 mil? Se a gente pegar alguns dos comentaristas dessa época aí, patrística e início da era medieval, eles vão dizer que 144 mil eram judeus do primeiro século, que fugiram de Israel durante a Guerra Judaica-Romana, uma interpretação preterista. Eles vão dizer que as 7 trombetas era a destruição de Israel no primeiro século. Então, longe de serem interpretações inovadoras, se a gente voltar na história, a gente vai ver que eram interpretações muito conhecidas, né? Eu, por exemplo, muito do meu pensamento, alguém perguntou, né, sobre 2 Tessalonicenses 2. O meu pensamento sobre 2 Tessalonicenses 2 é muito influenciado por B.B. Warfield, teólogo presbiteriano do século XIX, e ele, todas as vertentes do protestantismo, vai reconhecer que ele foi um dos maiores defensores da visão ortodoxa da Escritura, em contraste com os liberais da época, que estavam começando a surgir ali o liberalismo. Ele tinha uma visão que hoje seria classificado como pós-milenarismo, preterista das profecias. E até pessoas, irmãos de outras tradições, quando eles vão estudar nos seus seminários a visão da Escritura, contra o liberalismo, vão analisar essa situação, vão beber de B.B. Warfield, da escola de Princeton. Então, é tudo um pouco da gente sair da nossa caixa. Quando a gente volta para Patrística, Eusébio de Cesareia, quando ele vai falar sobre o sermão escatológico, ele tem a visão preterista parcial sobre os acontecimentos e tal, né? Exatamente. Então, ele defende isso. E ele é considerado o pai da história da igreja, né? O primeiro autor a se propor a escrever sobre a história da igreja. E ele trata isso também, não só na história da igreja, no livro dele da história da igreja, Davi, mas tem uma outra importante obra dele que se chama Prova do Evangelho, que ele defende, que a obra visa defender a veracidade do cristianismo perante os críticos. E nessa obra vai usar o sermão escatológico de Cristo como uma das principais provas do cristianismo. Jesus profetizou, aconteceu, então os pagãos têm que virar cristão, porque tá aí a prova que Jesus era o verdadeiro Messias, que ele profetizou o que aconteceu. É uma defesa que já não se encaixa no futurismo, né? Uma perspectiva futurista. Bom, só para as pessoas entenderem, quando a gente fala de pós-milenarismo, é a visão a respeito do que a gente entende que vai acontecer durante a história, e quando o reverendo fala de preterismo ou futurismo, é a forma de hermenêutica, a forma de interpretar alguns textos, é isso, né, reverendo? Exatamente. São assuntos que a gente acaba interligando, né, mas não são exatamente a mesma coisa. Então, pós-milenismo é uma visão sobre o futuro do mundo e pré-milenismo é a hermenêutica, o modo de interpretar alguns textos específicos, mas depois a gente vai ter um pouco, né, de oportunidade de falar por que as duas coisas estão interligadas de maneira Sim, exatamente, claro. Até eu fui convencido do pós-milenarismo que faltava, assim, para ser convencido, quando eu fui convencido do preterismo parcial, né? De enxergar. Aí não sobrava margem para muita coisa. Eu também, foi assim o meu processo. Bom, então a gente vai entrando aqui em algumas objeções frequentes, eu acho importante a gente entrar, como algumas pessoas já comentaram aqui. Quando a gente levanta essa temática, que o reverendo já falou aqui muito, muito bem, de que não é inovadora, de que o que acontece, pessoal? Muitas vezes quando a gente vai olhar na história da igreja, a gente está lendo textos que antecedem a terminologia que eles receberam depois. Então vocês não vão ver nenhum pai da igreja, nem algum comentarista antigo falando assim, eu sou pós-milenarista, porque ainda não tinha essa definição de termos, né? Então a gente chega a conclusões que eles defendiam essas posições pela forma que eles explicavam determinados textos da escritura, né? A expectativa que eles tinham a respeito de determinados textos, então mostrava a perspectiva deles de futuro, que não se enquadra com o que a gente enxerga hoje como um pessimista, etc e tal. Mas que às vezes as pessoas não encontram o termo, né, reverendo? Exatamente lá, o fulano não disse que era pós-milenarista, então é porque antecede, né, quando a gente vai definir os termos, né? Isso é importante, acho que deixar isso claro. É muito importante isso daí, né? É igual a gente falar assim, ó, eu sou trinitariano. Eu sou trinitariano. Então, se ninguém no século II falou essa frase, eu sou trinitariano, será que eu vou concluir que a trindade não era ensinada? Não, a gente vai encontrar os caras ensinando desde o século II. A gente vai ler isso em Irineu de Lyon, Clemente de Alexandria, Justino Mártir. Eles vão dizer que existe um único Deus. Eles vão dizer que o Pai é Deus, que o Filho é Deus, que Jesus é Deus. Eles vão dizer que Jesus é eternamente gerado do Pai. Então, eles são trinitarianos. Por mais que essa palavra, trinitarianos, não tivesse sendo usada naquela época.